Olá pessoal, eu me chamo Amanda Rodrigues e nessa videoaula nós vamos estar fazendo uma apresentação sobre o programa CISPLO, que é um programa de orçamento, planejamento e acompanhamento de obras. Nós vamos mostrar para vocês alguns comandos básicos que vocês podem estar utilizando e mostrando também como dar os primeiros passos dentro do programa. Tá certo? Para você conseguir a sua versão do programa, basta você acessar o nosso site www.cisplo.com.br e fazer o download da sua versão de demonstração, da versão demo, que inclusive é essa versão que eu estou utilizando aqui na videoaula, tá bem? Então tudo que eu fizer, vocês também terão condições de fazer, tá certo? Para a gente começar, eu vou mostrar aqui a tela inicial do programa. Ao executar o ícone, você tem essa tela, onde mostra a empresa licenciada, com a licença, o usuário e a senha. E especialmente, eu vou chamar a atenção de vocês aqui para este comando Leia-me. Tá bem? Ao executar este comando, ele vai abrir para mim um documento em PDF. E esse documento tem algumas informações sobre o nosso banco de dados, tá bem? Quais são as tabelas de preço e algumas informações básicas para vocês. A gente não vai ler todo o texto, até porque muitas das coisas que estão aqui eu vou falar para vocês, eu vou demonstrar para vocês. Eu só queria que vocês também procurassem ler esse documento, CISPLO Primeiros Passos, que está dentro da pasta Manuais, tá certo? Fica aí a dica de leitura para que a gente comece a se familiarizar mais com o CISPLO, tá bom? Então vamos começar aqui, nós vamos executar o comando entrar. E ao executar esse comando, ele vai dar uma mensagem para você de quantos dias você ainda tem para utilizar o programa, até porque essa é uma versão de demonstração, tá certo? Eu vou dar um aqui na mensagem e ele leva a gente para o ambiente operacional. E aqui nós vamos tratar sobre a tecnologia multibanco. E o que consiste a tecnologia multibanco? É uma tecnologia exclusiva do programa CISPLO e funciona da seguinte forma. A gente conseguiu colocar em um só lugar várias tabelas de preço com diversas composições de todos os estados estão à disposição de vocês. E como é que funciona isso na prática? Eu estou fazendo meu orçamento e para eu orçar eu posso utilizar qualquer composição de preço e pedir para o programa calcular com um preço de referência, com o preço da minha escolha. Tá bem? Isso evita com que eu fique criando muitas composições de preço e otimize o meu tempo, tá certo? E tempo para quem trabalha com orçamento é tudo. Então, basicamente, é essa a função do multibanco. Colocar à sua disposição diversas composições de preço e pedir para o programa calcular com um preço de referência, tá bem? Então vamos lá, eu vou selecionar o meu ambiente multibanco para a gente trabalhar. Ele vai levar a gente para a tela de menu principal. Nessa tela eu tenho acesso a diversas áreas do meu programa, a manutenção da base de dados, o módulo de orçamento, planejamento e acompanhamento de obras. A gente vai falar aqui agora sobre a manutenção da base de dados. É através dela que eu consigo acessar os meus suprimentos e as minhas composições de preço unitário. Tá bem? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os suprimentos. Como a gente faz para pesquisar suprimentos dentro do nosso banco de dados. Tá certo? Então, basta dar um duplo clique aqui na guia de suprimentos. Ele vai me gerar uma nova tela. Nessa tela eu consigo fazer a pesquisa, tá bem? Então basta eu selecionar aqui qual é o tipo de suprimento. Lembrando que o programa ele tem 4 tipos de suprimento: suprimento de material, suprimento de equipamentos, suprimento de mão de obra e de transporte, tá bem? Então basta eu selecionar aqui um tipo de suprimento que eu desejo. E aqui ao lado eu posso filtrar minha busca por tabela. Olha só, no meu programa aqui eu tenho diversas tabelas de preço. Eu vou filtrar aqui utilizando somente o Sinap de São Paulo, tá certo? Eu tenho todas as regiões também, mas eu vou selecionar aqui a de São Paulo, com a referência de maio de 2015, tá certo? Então, ele vai trazer para mim só o que contém na tabela do Sinap. Eu vou digitar aqui um suprimento, por exemplo, tinta, e executar o comando localizar. E ele vai trazer para mim tudo aquilo que começa com a palavra tinta que exista no banco de dados do Sinap de São Paulo, tá certo? E ele também me mostra algumas informações.
Primeiro é o tipo 1, que é o tipo de material, o tipo que esse suprimento pertence, o código que o CISPLO atribui para este suprimento, também o nome do suprimento, a unidade, a data da coleta de preço, o preço deste suprimento, a tabela que este suprimento pertence, a referência, o código externo, ou seja, se eu procurar na tabela do SINAP por este suprimento, eu preciso procurar por este código aqui, tá bom? Que é o código externo. Esse código é o código do CISPLO, tá bem? Depois eu tenho aqui a divisão de preço mínimo, médio e máximo. Veja bem, essa questão de divisão de preço, ela é uma questão apenas de compatibilização, tá certo? Porque o SINAP ele publica um preço único. Porém, a mão de obra ela tem 3 preços. O preço sem encargos sociais, preço com encargos sociais desonerados e o preço social com encargos sociais onerados. Então, por uma questão de compatibilização, nós dividimos também o preço dos suprimentos em mínimo, médio e máximo, tá bom? Mas eles estão iguais ali, não faz diferença, tá bem? E uma coisa interessante nessa tela aqui é que eu posso rastrear aonde esse suprimento ele está sendo utilizado, em quais composições de preço ele está sendo utilizado. Olha só, basta eu executar o comando rastrear composições, tá certo? Clicando sobre ele, ele vai mostrar para mim aonde esse suprimento ele está sendo utilizado, em qual composição de preço. Então tá aqui, olha só. Eu vou exibir aqui uma composição só para a gente ver como funciona, tá certo? Basta executar também o comando exibir. Ele me mostra a composição de preço unitário. Tá aqui ela. Essa composição de preço ela é dividida em 3 partes. A primeira parte, a gente tem a parte de cabeçalho, que vem com as informações básicas, tá bem? A descrição, a unidade, qual é o grupo que essa composição pertence, tá bem? Logo abaixo nós temos o quadro de suprimentos. Ele vai me listar quais são os suprimentos necessários para executar uma unidade desse serviço, tá bom? Então, para executar a pintura com tinta base de borracha clorada 2 demãos, eu preciso de ácido muriático, preciso de tinta base de borracha clorada, do pintor e do servente, tá certo? Me mostra aqui qual é a unidade, o custo e o consumo, quanto que eu vou utilizar de cada suprimento, tá bem? E por último aqui ele me mostra o quadro de totais. Ele vai me subdividir os totais. Ele vai me dar um total de material, um total de equipamento, um total de mão de obra. E me dá um total geral sem o BDI. E também ele me mostra um total geral com o BDI, tá certo? Nesse caso aqui nós não colocamos o BDI, portanto os preços estão iguais. Tá bem? Eu vou voltar aqui para o nosso menu principal e mostrar para vocês também um caminho mais rápido onde eu posso estar acessando as composições de preço unitário, que é através aqui do menu de composição de preço. Então, eu vou dar um duplo clique e eu posso pesquisar por aqui também, tá certo? Então, basta digitar o nome da composição, nesse caso, uma composição de pintura, e eu vou filtrar a minha busca também por nome, porque se eu colocar pintura aqui, ele vai aparecer uma lista muito grande. Então, utilizando aqui o símbolo de percentual, eu posso trazer somente as composições que começam com a palavra pintura, que tem a palavra borracha no meio, tá certo? E eu vou localizar, executar o comando localizar. E tá aqui as minhas 2 composições que eu exibi ainda há pouco, tá certo? Vou executar o comando voltar e eu também posso pesquisar com mais de um banco de dados, tá certo? Eu posso utilizar aqui, por exemplo, o banco do EMOP também. Basta eu selecionar aqui qual é a unidade federal, no caso é o Rio de Janeiro, e o mês de referência. E aí, quando eu executo o comando localizar, ele me traz as informações desses 2 bancos de dados, tá certo? E assim eu vou pesquisando aquele suprimento que me interessa, tá certo? E as composições de preço também. Eu vou voltar aqui para o menu principal e a gente vai partir agora para a parte de orçamento de obras, que é onde a gente passa a maior parte do tempo, tá certo? Então, clicando lá, duplo clique no orçamento de obras, ele me mostra a lista de projetos que eu tenho dentro do meu programa.
Então, já tem alguns projetos aqui. Eu já criei um projeto, que é o da Universidade Federal de Uberlândia, perdão. E eu vou selecionar esse projeto e eu vou mostrar alguns comandos básicos nele, tá certo? Eu já importei esse projeto, ele já veio com um código das composições, eu já trabalhei um pouquinho nele e eu vou mostrar para vocês como vocês podem trabalhar de forma produtiva, tá bem? Então, quando eu tenho um projeto aqui, eu preciso que ele tenha as composições de preço unitário, eu preciso que os meus serviços sejam codificados. E como é que a gente faz essa codificação? Simples, basta selecionar a linha do serviço, tá certo? Por exemplo, aqui eu vou selecionar esse serviço 1.2.1 e vou executar o comando alterar, tá certo? Ele vai me deixar aqui a coluna de serviço com tracejado, me permitindo com que eu faça a pesquisa do meu banco de dados. Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui ferramentas, que é o que está procurando, ferramentas. Vou utilizar o símbolo de percentual, tá ok? Que serve para filtrar a nossa busca. E vou colocar aqui com encargos, que é o que ele está pedindo, tá certo? Vou dar um Enter. E quando eu der um Enter, ele vai capturar para mim e trazer tudo aquilo que começa com ferramentas que tem a palavra encargos no meio, tá certo? Então, olha só. Encontrei o que eu queria, vou selecionar e vou capturar, tá certo? E o processo só vai se repetindo, tá bem? Então, por exemplo, aqui, o EPI, eu vou selecionar a linha, executar o comando alterar, eu vou pesquisar aqui EPI, utilizando o símbolo de percentuais com os encargos, tá certo? Dou um Enter, e ele aqui já preencheu automaticamente, tá bom? E quando ele preenche automático, quer dizer que ele só tem essa composição de preço com este nome, com essa descrição, tá bem? Então, é assim que a gente faz a codificação da nossa planilha, tá certo? Eu recomendo que vocês assistam as nossas próximas videoaulas. Nós vamos ensinar vocês como trabalhar de maneira mais produtiva dentro do Císplo. Aqui a gente foi só se familiarizando, entendendo como funciona o programa, tá certo? Eu espero que tenha sido proveitoso. A gente se vê nas próximas videoaulas. Obrigada!